Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Graziela e hoje iremos estudar sobre operações com radicais com foco na soma e na subtração. Iniciaremos a aula falando sobre os radicais semelhantes. Os radicais semelhantes são chamados assim porque eles possuem o mesmo índice e o mesmo radicando. Por exemplo, 8 raiz quadrada de 5 e menos 4 raiz quadrada de 5. Devemos lembrar sempre que quando um radical ele não possui um número no seu índice, ele é uma raiz quadrada, porque a raiz quadrada é a operação inversa da potenciação. Então, sempre que não tiver um número no índice, é uma raiz quadrada. Se no caso eu quisesse expressar uma raiz cúbica, daí obrigatoriamente eu teria que colocar o número 3 no meu índice. Nesse caso, é uma raiz quadrada. Então, vejamos. O índice das raízes são iguais, são raízes quadradas. E o radicando delas também é igual porque é 5. Os dois são 5. Então, eles são radicais semelhantes. Na letra B, temos menos a raiz cúbica de 2, 5 raiz cúbica de 2 e 9 raiz cúbica de 2. Os termos são semelhantes, por quê? Porque o radicando deles é semelhante, todos eles são 2, e o índice também é semelhante, todos eles são 3. Agora, na letra C, 3 raiz quarta de 2 e 3 raiz quinta de 2. 2, que é o radicando, é semelhante porque nos dois temos o radicando com esse número, com o número 2. Agora, o índice não é semelhante, porque um deles é 4 e o outro é 5. Então, não é um radical semelhante. E nós temos dois tipos de radicais que não são semelhantes. Ele pode ser não semelhante em duas situações. Uma delas é tendo o índice diferente, que é quando esse número de cima aqui é chamado de índice, ele é diferente. Como nós podemos ver aqui, 3 raiz quarta de 5 e menos 3 raiz cúbica de 5 é diferente. Raiz quadrada de 3 e raiz sétima de 3 é diferente o índice. 3 raiz quarta de 9 e raiz quinta de 9 também é diferente o índice. Outra situação em que os radicais não são semelhantes é quando o radicando é diferente. Por exemplo, 3 raiz quarta de 7 e menos 3 raiz quarta de quinta. Os índices deles até são iguais, porém o radicando não são iguais, então eles não podem ser semelhantes. Aqui também, na raiz sétima de 3 e raiz sétima de 4, os radicandos são diferentes. E 3 raiz quarta de 9 e raiz quarta de 2 também não são semelhantes porque o radicando é diferente. As operações com os radicais, a soma e a subtração. Nós temos 3 casos em que nós utilizamos para fazer a soma e a subtração, e eu vou apresentar agora o primeiro caso, que é dos radicais semelhantes. Se os radicais são semelhantes, basta somar ou subtrair os números que multiplicam o radical. Como exemplo 1, 3 raiz quadrada de 5 mais 7 raiz quadrada de 5. Podemos notar que o radicando deles é igual, é 5, e o índice também é igual, porque é 2, é uma raiz quadrada. Então, sim, eles são radicais semelhantes. Então, para que a gente possa efetuar essa soma, nós devemos somar os números que multiplicam o radical, que no caso é o 3 e o 7, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses números que estão multiplicando o radical e colocar eles em evidência aqui dentro desses parênteses. Então, 3, o sinal que é mais, e o 7, que está multiplicando o outro radical, estarão contidos dentro do parênteses, vezes a raiz quadrada de 5, porque os dois eles estão multiplicando o mesmo radical. Então, a gente pode fazer isso. 3 mais 7 é igual a 10 vezes a raiz quadrada de 5.
No exemplo 2, nós temos 2 raiz cúbica de 8 menos a raiz cúbica de 8. Eles são semelhantes porque os dois radicandos são 8 e os dois índices são 3. Portanto, nós vamos fazer o mesmo processo, colocando o número que multiplica o radical em evidência, que no caso seria 2 e o 1. Dentro desse parênteses, colocamos em evidências e ele está multiplicando a raiz cúbica de 8. Então, 2 menos 1 é igual a 1. Portanto, o resultado seria a própria raiz cúbica de 8. Exercício. Qual o resultado da expressão 8 raiz quadrada de A menos 9 raiz quadrada de A mais 10 raiz quadrada de A? Repare que o nosso radicando ele não possui um valor, ele é uma incógnita, ele é a letra A, mas isso não nos impede de resolver essa questão, porque se a gente olhar cada um deles, o nosso radicando é A em todos, ou seja, o radicando é semelhante. E o índice é 2, porque é uma raiz quadrada, em todos eles, então também é semelhante. Então, essa expressão são de radicais semelhantes, certo? Então, nós podemos resolver dessa maneira. 8 raiz quadrada de A menos 9 raiz quadrada de A mais 10 raiz quadrada de A. O que nós vamos fazer primeiro é colocar em evidência os números que multiplicam a raiz, que são o 8, o 9 e o 10. Então, 8 menos 9 mais 10 vezes a raiz quadrada de A. 8 menos 9 mais 10 resulta em 9 vezes a raiz quadrada de A. Portanto, o resultado da nossa expressão é este que está sendo indicado pela letra D, 9 vezes a raiz quadrada de A. No segundo caso, nós temos os radicais que não são semelhantes. Se os radicais não forem semelhantes, os índices e o radicando iguais, nós calculamos as raízes de cada termo e depois somamos ou subtraímos os resultados. Por exemplo, raiz quadrada de 5 mais a raiz quadrada de 7. Como eles possuem índices iguais, porém o radicando deles é diferente, eles não são radicais semelhantes. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos efetuar cada um deles separados para depois fazermos a soma, ok? Então, vamos lá. A raiz quadrada de 5. A raiz quadrada de 5 não é uma raiz exata. Ela vai dar aproximadamente 2,23. Mais a raiz quadrada de 7, que também não é uma raiz exata. Ela vai dar aproximadamente 2,64. Então, 2,23 mais 2,24 é aproximadamente 4,87. Exemplo 2. A raiz cúbica de 27 menos a raiz quarta de 16. Podemos ver que os índices são diferentes e o radicando também é diferente, por isso eles não são semelhantes. Então, cada termo tem que ser resolvido separadamente para depois a gente fazer a subtração, ok? Então, a raiz cúbica de 27 resulta em 3, menos a raiz quarta de 16, que resulta em 2. 3 menos 2 é igual a 1. Então, o resultado dessa operação é 1. Exercício. Calcule a expressão raiz quadrada de 49 mais raiz quadrada de 25 menos a raiz cúbica de 64. Então, vejamos que os índices eles não são iguais, né? Então, eles não são semelhantes. E o radicando também não é igual, não é semelhante. Portanto, cada termo deve ser resolvido separadamente para depois efetuarmos as operações que estão sendo pedidas. Então, a raiz quadrada de 49 é igual a 7 e a raiz quadrada de 25 é igual a 5. E a raiz cúbica de 64 é igual a 4. Portanto, 7 mais 5 menos 4 é igual a 8.
o resultado dessa expressão é igual a 8, que está sendo representado aqui pela letra B, igual a 8. Operações com os radicais. Terceiro caso. Os radicais se tornam semelhantes após a simplificação. Então, vamos ver o exemplo 1. 5 raiz quadrada de 3 mais a raiz quadrada de 12. O que nós vamos simplificar vão ser o radical. Nós vamos começar pela simplificação do radical 12, vamos fatorá-lo, certo? Então, 12 dividido para 2 é igual a 6, que dividido para 2 é igual a 3, que dividido para 3 é igual a 1. Como nós temos uma raiz quadrada, nós vamos agrupá-los em 2, certo? Então, nós temos aqui 2, 2, 3, mas nós vamos agrupá-los em termos semelhantes, ok? Então, 2, 2 e 3, ficamos com 2 ao quadrado vezes 3. Esse 2 ao quadrado vezes 3 é a fatoração da raiz quadrada de 12. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar essa fatoração dentro da raiz quadrada, no lugar do 12. Ficando assim, com 5 raiz quadrada de 3, nós só repetimos, né, o 5 raiz quadrada de 3, mais raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes 3. Repare que 2 elevado ao quadrado é igual a 4, certo? E 4 é uma raiz exata. É 2 a raiz de 4, certo? Portanto, nós podemos retirar esse 2 ao quadrado daqui de dentro, porque 2 elevado ao quadrado é igual a 4 e a raiz de 4 é 2. Então, o número 2 vai poder passar para fora da raiz, ficando somente o número 3 aqui dentro. Assim, nós teremos 5 raiz quadrada de 3 mais 2 raiz quadrada de 3, que é igual a 7 raiz quadrada de 3. Exemplo 2. Raiz quadrada de 8 mais 10 raiz quadrada de 2 menos a raiz quadrada de 50. Nós vamos fazer a fatoração da raiz de 8 e a fatoração da raiz de 50. A raiz de 2 nós não vamos fazer por quê? Porque ele não é uma raiz exata. E o que a gente está tentando fazer é diminuir o 50 e o 8 ao menor radical possível, simplificando ele, para ver se a gente consegue chegar até o número 2, para poder, assim, efetuar a operação, certo? Então, vamos lá. 8 dividido para 2 é igual a 4. Dividido para 2 é igual a 2, que dividido para 2 é igual a 1. Como é uma raiz quadrada, nós vamos agrupá-los, ficando assim, com 2 ao quadrado vezes 2. E a fatoração da raiz quadrada de 50. 50 dividido para 2 é igual a 25, que dividido para 5 é igual a 5, que dividido para 5 é igual a 1. Então, aqui também agrupando os termos, nós teremos 5 ao quadrado vezes 2, ok? O que temos que fazer agora é substituir esses valores encontrados na fatoração pelo valor que tem dentro da raiz. Por exemplo, aqui, 2 elevado ao quadrado vezes 2, nós vamos colocar no lugar do 8. E 5 ao quadrado vezes 2, vamos colocar no lugar do 50. Então, aqui a gente já substituiu o 8 por 2 ao quadrado vezes 2. O 10 raiz ao quadrado de 2, a gente só repetiu. E menos a raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado vezes 2, que nós colocamos no lugar da raiz quadrada de 50. Repare que nós temos aqui termos que estão elevados à segunda potência, certo? Então, nós podemos retirá-los da raiz. 2 vezes 2 é igual a 4, e 4 ela tem uma raiz inteira, porque a raiz de 4 é o próprio 2. Então, o número 2 ele pode ficar fora da raiz, somente este número 2 vai ficar dentro, que está multiplicando aqui, porque ele não tem nenhum expoente. Ele não está elevado
a nenhum expoente, ok? E aqui a mesma coisa. 5 ao quadrado, 5 vezes 5 é igual a 25. E a raiz de 25 é o próprio 5. Então, nós podemos colocar o 5 para fora da raiz, como um resultado, multiplicando a raiz quadrada de 2, porque ele não tem nenhum expoente, certo? Ficando assim com 2 raiz quadrada de 2 mais 10 raiz quadrada de 2 menos 5 raiz quadrada de 2. Agora que a gente conseguiu reduzir esses radicais, simplificar eles, nós podemos fazer a operação, ficando assim com 7 vezes a raiz quadrada de 2. Essa foi a aula sobre soma e subtração de radicais. Obrigada por participar e bons estudos!